O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio para a cidade de Nazaré, onde tinha se criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. É fácil dizer sim, é fácil dizer não quando a palavra chega. Vamos cantar essa antífona enquanto nos sentamos e nos preparamos para essa parte. É fácil Dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Mais uma vez. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. O Papa Francisco decidiu estabelecer o terceiro domingo como o domingo da palavra. No Brasil não é muita novidade, porque já havia o domingo da Bíblia em setembro. Mas a nível mundial foi estabelecido neste. Então hoje, naturalmente, toda a reflexão é sobre a palavra de Deus. E como diz essa antífona, quando a palavra do Senhor passa, nada mais fica do jeito que já foi. E a mais pura verdade, é fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas tanto o sim quanto o não dói, porque tem consequências. Vamos ver na liturgia,
E eu quero começar hoje com a primeira leitura, que é do livro de Neemias. Mas antes eu preciso contar. Este livro, ele foi escrito 100 anos depois que o povo voltou do exílio. Entenda bem, o povo foi para o exílio e lá ficou escravo, lá perdeu terra, lá perderam as suas raízes, perderam o templo de Jerusalém e se desviaram de Deus. Pela mão de Ciro, eles retomaram a terra prometida. E eles chegaram e esperavam que tudo seria maravilhoso. Pois é, não foi. O que aconteceu? Eles trouxeram os costumes errados. Eles trouxeram deuses pagãos. Eles trouxeram formas injustas de governarem, de comerciarem. E acabou o quê? Se tornando um caos. Foi quando o grande imperador persa, Xerxes, tem até um filme, ele existiu, mandou que fosse para Jerusalém um homem muito letrado, chamado Esdras, e disse: vá lá, você que conhece a cultura judaica, você que conhece a Torá, você que conhece as leis, veja o que está acontecendo. Foi quando Esdras se deu conta que o povo havia se distanciado de Deus e esquecido o básico dos básicos da lei de Deus. E por terem esquecido a palavra, a lei de Deus, eles estavam naquele caos. Bom, se a gente atualizar um pouquinho, não vai ver muita diferença, né? Porque eu acredito que a salvação do mundo, do Brasil, não está nas mãos de políticos. Está numa volta a ser cristão, a viver a palavra de Deus. Concorda comigo? Se o ser humano se debruçar sobre a palavra, ele não consegue ser injusto, ele não consegue criar uma situação tão caótica, tão violenta. Pois Esdras faz algo impressionante. Ele estuda a lei e convida todo o povo de Jerusalém, judeus. Nós vamos fazer um momento litúrgico. E é essa leitura. E diz que ele coloca uma estante, o povo reunido, ele abre a estante com a Torá, a leitura da lei, o Pentateuco, mais prático, os 5 primeiros livros, e do meio de manhã até o meio-dia, ele lê a lei de Deus. Bom, nossas missas duram 1 hora e pouco, e o povo já está louco para ir embora. Mas ali foi de manhã até o meio-dia. E quando terminou, que ele proclamou a palavra de Deus, que fez o povo compreender como Deus pensou para o seu povo, as leis, os mandamentos, e referente a tudo, ao religioso, ao Shabat, ao perdão das dívidas, a honestidade. Qual foi a reação do povo? Começaram a chorar e se arrependeram profundamente por terem se desviado do plano de Deus. É lindo esse texto, meus irmãos, não tenho como esmiuçá-lo, mas aqui está claro, e esse é o objetivo da primeira leitura. Ora, quando nós nos reunimos no domingo, que por 1 hora e pouca, quando não é uma missa como essa, que tem um horário para começar e terminar um pouco mais, eu nunca tenho pressa de terminar a missa. Qual é o primeiro momento que nós temos? É com a
palavra. Então a pergunta que nos cabe: será que nós temos compreendido bem a vontade de Deus em nossa vida a partir da palavra? Será que a palavra de Deus, meus irmãos, falando em palavra, 17 anos no programa de rádio, e desde o meu primeiro programa, que aconteceu lá na Clube, é a mesma estrutura, a leitura orante. Com que propósito? Faz parte do carisma da obra Evangelizar é Preciso, a Léxio Divina, a leitura orante, para que a palavra de Deus, ela entre nos nossos ouvidos, ela desça no nosso coração, ela mude o nosso pensar, ela possa ser para nós um direcionamento de vida. E nesta primeira leitura, é isto que acontece. Mas nós que somos de missa, nós que somos de leitura da Bíblia, será que a palavra de Deus tem provocado mudança de vida, transformação de vida? Alguém me perguntava, mas como que a gente faz isso? Sabe, meus irmãos, aquilo que os olhos leem, o seu ouvido escuta, vai ficando na mente. E a gente faz de tal forma e tanto, que quando você está numa ação, você não vai ter tempo de abrir a Bíblia e pesquisar. Mas os conceitos, os princípios morais estão tão internalizados que fluem naturalmente. O discernimento, certo, errado. Você está no meio, você está numa encruzilhada, você tem que tomar uma decisão rápida. Se você tem internalizado os valores de Cristo, na hora, é natural, você vai saber, isso não é de Deus. Isso agora não é de Deus, eu não quero. Isso procede. É o discernimento do certo e errado, do bom e do ruim, do justo e do injusto. Por isso, Esdras, ele faz com que o povo se volte à palavra de Deus. E na sequência da leitura, sabemos que o povo dá uma guinada. Esses dias alguém me perguntava, padre, como é que eu sei o que fazer, o que não fazer? Eu disse assim, olha, quando você tiver dúvida, faça a seguinte pergunta: o que Jesus faria nessa situação? Você terá a resposta. Mas é verdade que para isso tem que se conhecer sobre Jesus. Aí vamos para o Evangelho. Mas antes do Evangelho, se você entendeu bem a primeira leitura, por isso foi cantado este salmo lindo, que é o 118b. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vamos repetir juntos? Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Para mim, para a família, para o mundo. O espírito e a vida no mundo está na palavra de Deus. E eu dizia um pouquinho antes, uma das formas de discernirmos o que Jesus faria nesta hora, daí que vem esse maravilhoso Evangelho. E nós estamos retomando no tempo comum o ano C. Eu sei que é um pouco técnico, mas eu gosto de explicar. Ano C, e durante todo o ano nós vamos o evangelista Lucas. Põe isso na tua cabeça, Lucas. Nós vamos ter a possibilidade de ver todo o evangelho de Lucas nas missas dominicais. E veja como começa o evangelho. Lucas, ele começa o evangelho dando algumas notas particulares do seu evangelho, como por exemplo, ele diz assim: muitas pessoas, já tentaram escrever a história. Lucas está escrevendo este texto
mais ou menos no ano 80, depois da morte de Cristo. Quem já escreveu antes? Marcos já escreveu. Quem já escreveu antes? Mateus já escreveu, João não. Então ele diz, muitos já escreveram. Quem já tinha escrito? Paulo já tinha escrito as cartas. E ele diz assim, escrever o quê? Preste bem atenção, meus irmãos, a palavra de Deus não é conto de fada. A palavra de Deus não é história da caronchinha. A palavra de Deus não é um livro filosófico. A palavra de Deus tem um outro propósito. Lucas diz assim, escreveram os acontecimentos que se realizaram entre nós. Gente, isso é muito forte. Acontecimentos, fatos. Ele está começando o evangelho a dizer assim, o que eles escreveram, o que eu vou escrever são fatos, fatos verídicos de um homem histórico chamado Jesus. Para nós cristãos e católicos, para quem acredita na palavra de Deus, isso é muito importante. A Bíblia fala de fatos, acontecimentos. E quem garante esses acontecimentos? Lucas vai dizer, aqueles que desde o princípio deram testemunhas, testemunhas oculares. Quem são eles? Me diga, quais são as testemunhas oculares dos fatos, dos ensinamentos, dos milagres de nosso Senhor? Ajuda, gente. Eu sei que parece que eu estou fazendo interpretação de texto, mas de fato é. Quem são eles? Apóstolos, Pedro, João, Tiago. Eles foram a fonte, ministros da palavra, pessoas que pregaram, pessoas que ensinaram. Assim sendo, Lucas ainda vai dizer, eu fiz um estudo cuidadoso. Isso é importante, porque mesmo no tempo de Lucas, haviam panfletos, que nós chamamos de apócrifos, que eram muito fantasiosos. Haviam outros escritos, mas que a igreja muito cedo leu e falou, isso não bate com a realidade, isso é muito fantasioso, e não foi aceito. Lucas está dizendo que ele pesquisou e decidiu escrever de forma ordenada. Não que os outros não eram importantes, ele quis colocar ordem. Como ele fez? Começou desde o nascimento. Lucas começou desde a anunciação, o único que escreve sobre o nascimento de Jesus. Escreveu para um homem, Teófilo, e para nós. Com que objetivo? Por que a palavra de Deus foi escrita? Por que a palavra de Deus é pregada? Por que a Bíblia tem que estar nas nossas mãos? Por que a palavra de Deus, como eu digo há 17 anos, Bíblia aberta, cartilha de oração. Por que eu insisto que a última coisa não é ficar olhando o WhatsApp? Tinha que ser a palavra de Deus. Não é revista de tititi e nem é Instagram da fuxico da vida alheia. Cuidado com os mexericos. Se é a palavra de Deus. Ele diz, para que você possa verificar a solidez do ensinamento. Lembra de Esdras? O povo que se perdeu e pela palavra de Deus mudou de vida. Por que a palavra de Deus é importante na nossa vida? Para que nós possamos rever a nossa fé, repensar a nossa fé e criar solidez. Meus irmãos, nós temos que ter solidez na fé. Não é porque alguém fala uma coisa, eu não acredito mais em Deus, eu não acredito mais em religião, eu não acredito mais em nada. Isso significa imaturidade. Quanto mais aprofundamos a palavra de Deus, mais sólidos somos na fé.
Repita isso. Quanto mais aprofundamos a palavra de Deus, Quanto mais aprofundamos a palavra de Deus, somos mais sólidos na fé. somos mais sólidos na fé. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então, se na primeira leitura as pessoas se perderam e nós nos perdemos e iam voltar à palavra, o Evangelho vem nos dizer, é um voltar a Jesus Cristo das Escrituras. Se um dia você se perder, eu vou até te dar um conselho. Se um dia você se decepcionar, eu canso de ouvir no rádio, esses dias uma senhora dizendo, meu filho era 26 anos, era da igreja, meu filho trabalhava na igreja e agora não quer saber, não acredita mais em Deus, se decepcionou. Sabe, filho, a gente se decepciona com pessoas, mas não com Deus. Quando uma pessoa diz, abandonei porque me decepcionei com fulano, a pergunta é muito simples, onde estava a tua fé? Nas pessoas? Ou naquele a quem servimos? Isso muda a perspectiva, muda ou não muda? Todos nós somos falhos. Então quando você mergulha na palavra de Deus, você encontra Jesus. É impressionante porque a liturgia faz um corte, corta um pedaço do capítulo 1, versículo 1,4 e vai para o 4,14. Eu disse, quanto mais nos aprofundamos na palavra de Deus, mais sólidos somos na pessoa de Jesus Cristo do Evangelho. Por isso, a liturgia hoje vai dar um salto e contar de Jesus Cristo. Na primeira leitura, Esdras leu. No Evangelho, é Jesus que faz a assembleia litúrgica. Lucas vai contar um fato, que Jesus ensinava nas sinagogas. Sim, Jesus ensinava, Jesus era pregador, ele ensinava a palavra do Antigo Testamento, numa nova visão, ele acrescentava interpretações que Deus revelava, e todos o elogiavam. E foi assim que ele foi em Nazaré, sua cidade natal. E ele foi na sinagoga. Para quem não sabe o que é sinagoga, é como se fosse uma capela, uma igreja. E lá todo sábado tinha um rito. Nós temos a missa. Mas qual era o rito deles? O rito deles era praticamente assim. Eles chegavam e faziam duas leituras. A primeira sempre era sempre um homem, tinha que ser de maior de idade, e lia um dos livros da lei, não era o livro inteiro, um trecho. Sentava, e a segunda leitura era dos profetas. E foi aí, na segunda leitura, que Jesus, deve ter feito muitas vezes, foi convidado para fazer a leitura. Ele foi convidado e lhe deram um livro, mas a escolha do texto era do leitor. Era o leitor que escolhia o pedaço. Deram-lhe o livro do profeta Isaías, ele abriu e escolheu esse texto. Significa que ele conhecia muito. Isso que eu quero dizer, Jesus era um homem que aprendeu de São José muito a Sagrada Escritura. E se hoje muita gente não conhece a Sagrada Escritura, é porque os pais insistiram demais no joguinho daquele de japonês, de chinês, de tiririca, digo, não sei o que lá, mas o que eu não sei o nome daquilo, que é tudo, não tem nada em português. Mas não ensinaram a Bíblia, não botaram na catequese, não foram bons catequistas, deixaram os filhos ser criados na moda de hoje, e vão se tornar aqui ótimos filhos digitais, mas não religiosos. Aí eu te pergunto, cadê a missão? Jesus foi ensinado por São José. Jesus com 12 anos discutiu com doutores da lei, e aqui já com mais de 30 abre o livro e pega o trecho do profeta Isaías. Abre o livro do profeta Isaías e escolhe o trecho que foi proclamado.
E qual foi o texto? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção, para anunciar a boa nova aos pobres, e enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui, Jesus encontra o próprio sentido da sua missão. Ora, quando há pouco tempo se celebrou o Natal, uma das frases que nós usamos, que é de João: e o verbo se fez carne. O verbo, o que é verbo? Palavra. Se fez carne em Jesus. Então Jesus é a palavra. De novo, Jesus disse: eu vim, e a minha palavra, o meu ensinamento. Vocês me perdoem, meus irmãos, a missão de Jesus não foi fazer milagres. Não se escandalizem comigo. A missão de Jesus não era andar sobre as águas. A missão de Jesus não era curar o cego. A missão de Jesus era revelar o Pai pela palavra. E os sinais das curas, os sinais dos milagres, o andar sobre a água, ressuscitar o morto, era para corroborar, para comprovar que o que ele fazia com a autoridade de ser o Filho de Deus. Compreende isso? Compreende? Porque senão nós ficamos que Jesus veio para fazer milagre. Ora, se ele veio para fazer milagre, por que ele não curou todos os cegos e só alguns? Se ele veio para ressuscitar os mortos em vida, enquanto estava aqui na terra, por que só ressuscitou Lázaro e o filho da viúva de Naim, e a menina, aquele Talita Cum? Então tinha algo mais. A palavra, a ação de Jesus era trazer boa nova. Boa nova a quem? Aos pobres. E dizer que Deus olha para os menos favorecidos. Gente, essa mensagem doía para as pessoas, incomodava. Ele veio ungido pelo Espírito Santo para fazer aquele que não se enxerga, para aquele que não enxerga perspectiva, abrir os olhos. A gente usa essa palavra: abra o olho, meu filho. Já usou essa palavra? Quando a mãe chega para o filho e para a filha assim com o dedinho assim: abra o olho, meu filho, cuidado com essa megera. Abra o olho, meu filho, cuidado com essa língua de trapo, esse amigo da onça. Jesus veio para abrir o olho, curar os cegos. Eu apenas estou traduzindo em miúdos. Libertar os oprimidos, daqueles que pela lei, pela vigência religiosa, jamais podiam imaginar estar com Deus. É impressionante, meus irmãos. E vou terminando, aqui eu poderia pregar o dia inteiro, a palavra. E termino com algo que Lucas nos escreve. Quando ele terminou, ele pegou o rolo, o pergaminho, e entregou ao ajudante. Qual foi a reação da assembleia? Todos ficaram com os olhos fixos nele. Você acha que Lucas escreveu isso por acaso? Não. Para que você, em relação à palavra, fiquemos com os olhos fixos no Senhor. E da parte de Deus, a resposta. Hoje, na tua vida, porque você que está com os olhos fixos em mim, tudo será realizado. Sua vida será transformada, sua vida será mudada, seus olhos se abrirão, seus pés retomarão o caminho, as suas prisões serão quebradas e a sua libertação acontecerá.
Amém.